Boa noite a todos, a paz do Senhor, igreja. Como muitos sabem, eu fiquei 5 meses fora, fazendo uma escola de treinamento e discipulado. Foram 3 meses em Almirante de Tamandaré, uma base missionária, no qual a gente conhece mais de Deus, estuda algumas áreas específicas como paternidade, identidade, chamado, vocação, dentre outras coisas. E 2 meses a gente tem o nosso período prático, que é colocar em prática, né, tudo que a gente aprendeu nesses 3 meses. E Deus me direcionou nesse período prático de ir para a Turquia. A Turquia, ela é um país perseguido. Esse ano ele caiu de 10 posições. Ele está em 25º lugar no ranking da perseguição pelo site Portas Abertas. E Deus me deu uma palavra para que eu pudesse estar naquela nação. Então, durante esses 3 meses de teórico que nós estudamos, nós conhecemos de Deus, conhecemos sobre nós mesmos e buscamos estratégia para estar também nesse país que é perseguido. Amém? E o tema desse culto de hoje é: todos nós fazemos parte da grande comissão. A grande comissão, ela é uma ordem que Jesus ele deu de fazer mais discípulos por todo o mundo. E Jesus ele deu essa ordem aos apóstolos assim que ele ressuscitou. E a grande comissão, ela é uma ordem para todos nós, crentes. É uma ordem para mim, é uma ordem para você. E todos nós fomos chamados para cumprir essa missão. A missão foi estabelecida por Jesus assim que ele ressuscitou. E é por isso que cada um de nós, como eu, você, somos chamados de missionários. E para a gente entender melhor o que é essa grande comissão, vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, para a gente entender o que é a grande comissão que Jesus estabeleceu. Amém? Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, como eu disse, logo que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 11 apóstolos e os enviou para pregar o evangelho no mundo todo, fazendo mais discípulos até os fins dos tempos. E em Marcos, ressalta ainda sobre isso que Jesus falou, Marcos capítulo 16, versículo 15, podem abrir para acompanhar. Amém? Que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então, Jesus ele falou isso em Mateus, capítulo 28, e falou também em Marcos, para que nós possamos ir para o mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas você deve estar se perguntando, o título dessa passagem é: Todos nós fazemos parte da grande comissão. Mas onde que está falando sobre a grande comissão em Mateus? O nome grande comissão, ele não aparece explicitamente na Bíblia, mas não é errado que nós usamos esse nome, porque uma comissão, ela é uma ordem. É uma ordem para você fazer alguma coisa. E Jesus, ele não deu qualquer ordem. Ele deu uma grande ordem. Ele deu a ordem para que nós pudéssemos ir fazer discípulo.
Então Jesus ele deu uma grande ordem aos discípulos, ou seja, uma grande comissão. Esses dias eu estava meditando na palavra e eu estava meditando em Atos capítulo 8, onde fala da perseguição que Filipe teve. Filipe, ele sofreu perseguição por causa dos testemunhos que ele dava do que Jesus fazia, seu testemunho de vida, a sua fé em Jesus, mas isso não fez com que Filipe parasse. Filipe, ele permaneceu e ele continuou espalhando o evangelho, mesmo sofrendo perseguição. Mesmo quando ele teve que sair de Jerusalém a Samaria, ele continuou pregando o evangelho. E foi assim que a cidade de Samaria teve uma conversão em massa, porque Filipe ele não se deixou parar pela perseguição, ele somente obedeceu à grande comissão que o Senhor tinha estabelecido. Ele foi e pregou o evangelho, independente das circunstâncias. Filipe ele fez do lugar que ele estava o seu campo missionário. Nós não precisamos de um lugar específico para fazer missão. Como eu disse, Jesus ele já deu essa missão para que nós pudéssemos fazer discípulo. E então, independente do lugar que a gente está, ali é o nosso campo missionário. Felipe ele fez do lugar que ele estava o seu campo missionário. Então, se no seu trabalho tem pessoas que não conhecem Jesus, lá é o seu campo missionário. Se na sua escola, na sua faculdade, tem pessoas que não conhecem Jesus, lá é seu campo missionário. Se até mesmo na sua casa existem pessoas que não conhecem Jesus, lá é seu campo missionário. Porque não importa o lugar, o que importa é que o evangelho seja proclamado para aqueles que não conhecem Jesus. E isso me fez lembrar de uma experiência que a gente teve na Turquia. Assim que a gente chegou lá, no aeroporto, antes de ir, a gente sabia que a gente poderia pegar uma possível quarentena que estava sendo exigido pelo governo. Só que a gente estava com muita fé e muita convicção que a gente também poderia não pegar essa quarentena. Porque a gente ouviu relatos de alguns missionários, né, que moram lá e que estão lá a longo prazo, falando que algumas pessoas passavam pela quarentena e outras ficavam. Então a gente estava com muita convicção que a gente não iria pegar essa quarentena. A gente tinha até os papéis da organização que a gente ia trabalhar nos campos de refugiados lá. Então a gente foi com fé que a gente não ia pegar. A gente foi, embarcou. Chegando no aeroporto, a gente decidiu passar todo mundo pela mesma alfândega, para não correr o risco de uns passarem, outros ficarem e quebrar a equipe. E a gente pegou e chegando lá, tentando se comunicar com o policial, com mímica, com o tradutor. E a gente estava sem internet, então o nosso Google Tradutor só funcionava por escrito e a gente tinha que dar o celular para ele falar com a gente. Então foi bem difícil. E aí a gente pediu com que a policial que estava lá falando com a gente chamasse um outro policial que falasse o inglês ou o espanhol, porque a gente tinha gente na equipe que falava, para facilitar a nossa comunicação e para a gente explicar para eles que a gente não ia ficar de quarentena, que a gente tinha os papéis e tudo mais. E aí ela pegou o telefone, ligou para um policial e o policial veio. Chegando lá, o policial também não falava inglês e nem espanhol, só falava turco. E a gente tentando se comunicar com ele e ele foi bem grosso. Assim, nas minhas palavras, a forma que ele falou foi assim: eu estou no meu país, eu falo a minha língua, vocês que se virem para se comunicar comigo. E aí ele falou no Google Tradutor pra gente que não tinha jeito, que a gente ia pegar a quarentena e pronto, e que a van já estava vindo para buscar a gente. A gente, tá bom, né? Vamos ter que ir. E a gente pegou e foi para a quarentena, a van buscou a gente. Chegando lá, era uma universidade masculina que só meninos que estudavam lá. Nisso a gente ficou muito entristecido, porque a gente ia perder 10 dias na quarentena, independente se o resultado do Covid desse positivo ou negativo, a gente tinha que ficar de quarentena. Então a gente ficou muito entristecido, porque a gente ia perder 10 dias, que a gente poderia já estar fazendo os trabalhos e tudo mais. E a gente meio que ficou sem entender o propósito de Deus para aquilo. E a gente pegou e foi para essa quarentena.
Chegando lá, a gente também não pôde ficar todas as meninas num quarto. Era um alojamento bem grande, tinha 4 camas, assim. E a gente não podia ficar junto. Tinha que cada um ficar em um quarto separado, os meninos e as meninas. E a gente pegou e foi. E nisso a gente ficou sem entender o que a gente ia fazer nesses 10 dias preso num quarto. Pra vocês terem ideia, a gente não podia sair dos quartos, porque se a gente saísse dos quartos e ir por um quarto para o outro, a gente pagava multa e poderia ser até deportado para o nosso país de volta. Então a gente ia ficar quietinho. E aí a gente pegou, ficou lá, né? E aí a gente pegou, fez uma chamada de vídeo do nosso grupo, né, no outro dia. E fomos buscar estratégia do que a gente ia fazer naquela quarentena. E a gente orou, todo mundo junto. E Deus deu um direcionamento pra gente de fazer cartas de amor ao Pai, versículos bíblicos, e deixar espalhado pelo quarto, para quando esses alunos retornassem para lá, eles encontrassem e pudessem ter a revelação de Jesus através daquelas cartas. E nisso a gente também ficou meio preocupado, porque, como eu disse, a Turquia é um país perseguido. Se você é missionário lá, você é considerado um terrorista. Então você é preso. E a gente pensou, como que a gente vai esconder essas cartas de uma forma que eles não vasculhem o quarto antes da gente ir e não encontrem essas cartas, né? E nisso o quarto, ele tinha uns armários assim, estavam todos vazios, mas tinha alguns pertences espalhados pelo quarto, alguns alcorãos, alguns livros. E passou um dia, Deus direcionou a gente de orar pelo aquele quarto, pelos estudantes que dormiam ali, pelas camas de cada um que dormia. E a gente fez isso. Passou mais um dia, eu não consegui dormir. Eu estava bem quieta, bem em paz. E eu fui orar. Eu falei, Deus, eu não sei por que eu não estou conseguindo dormir. Eu não estou com medo de estar nesse lugar. O Senhor me deu uma palavra para mim estar aqui. E Deus pegou e falou bem assim para mim, olha debaixo da cama. Peguei, liguei a luz, olhei debaixo de todas as camas, não tinha nada. Peguei, orei de novo, voltei a dormir. Ignorei, falei, deve ser coisa da minha cabeça. E aí, quando foi no outro dia, nós reunimos novamente na chamada de vídeo do grupo. E um dos meninos da equipe, a gente era em 3 alunos e 2 obreiros que foram acompanhar a gente. No outro dia a gente foi se reunir na videochamada e o meu amigo pegou e falou bem assim, vocês não sabem o que eu encontrei, o que aconteceu? A gente, o quê? Aí ele falou bem assim, eu estava orando, estava intercedendo pelas essas camas, Deus me mandou olhar debaixo dessas camas, mas eu olhei e não encontrei nada. Aí Deus pegou e mandou eu levantar o colchão dessa cama. E quando ele levantou o colchão, era aquelas camas que tem tipo um baú, sabe? Que tem para você colocar pertences dentro. Aí eu peguei e contei para ele a experiência que eu tinha tido no dia anterior. E a gente entendeu que Deus, ele tinha direcionado a gente de encontrar aquele baú na cama para que a gente pudesse guardar as cartas ali, para que não corresse risco, né, deles encontrarem. E com isso também a gente conseguiu saber o nome de cada aluno que dormia naqueles quartos, porque lá tinha vários pertences dentro do baú, tinha crachá do curso que eles faziam, nome e tudo mais. Então a gente conseguiu orar especificamente por cada pessoa que estava ali, por cada curso, e colocar aquelas cartas naquele lugar. Então foi uma estratégia, um direcionamento de Deus. Eu pude até escrever em algumas agendas deles, que eu pensei comigo, assim que eles voltarem, eles vão olhar a agenda e vai ter lá a passagem ou a carta. A gente escreveu na língua deles, em turcos ou Google Tradutor. Então foi uma experiência incrível, que me fez entender que não importa o lugar que eu esteja, no lugar que Deus me direcionar para mim estar, ali é meu campo missionário. Então, Deus, ele vai nos conduzir, ele vai nos dar estratégia de como a gente fazer daquele lugar que a gente está o nosso campo missionário. E eu entendi, tudo fez sentido para mim, que eu falei, Deus, não vai ser perdido esses 10 dias aqui. O Senhor nos colocou nesse quarto com um propósito, de fazer desse quarto aqui o nosso campo missionário nesses dias. Então, foi uma experiência, assim, que me marcou muito. E uma das orações, depois dessa experiência que a gente teve, uma das orações que a gente orava todo dia era que a nossa maior experiência missionária seja estar no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir aonde nós devemos estar. Então,
que a gente ore sempre por isso. Deus, que a minha maior experiência missionária seja estar no centro da sua vontade. Porque você estando nesse lugar, Deus ele vai te conduzir no que você deve fazer. Mas voltando aqui pro livro de Mateus, você pode se perguntar, a grande comissão ela é válida hoje? Jesus ele deu essa grande comissão lá para os apóstolos, assim que ele ressuscitou. Como que essa grande comissão é válida ainda hoje? Ela sim, a grande comissão ela é válida hoje. Jesus ele deu a grande comissão não só para os apóstolos. Jesus ele mandou os discípulos fazer mais discípulos que obedecessem a todos os seus mandamentos. Em João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quando a gente obedece a grande comissão de Deus, nós mostramos que nós o amamos. E um desses mandamentos é fazer mais discípulos. Jesus ele também disse que estaria com os discípulos que obedecessem a grande comissão até os fins dos tempos. Ele estaria com eles até que tudo acabasse, até que ele viesse novamente. E a gente teve outra experiência também. Um dia antes da gente embarcar, a gente entrou no aplicativo para fazer o check-in e lá estava mostrando que as nossas passagens tinham sido canceladas. Que a gente estava impossibilitado de ir para a Turquia, que a Turquia não estava recebendo brasileiros. A gente ficou sem entender, foi um dia à noite. E nesse mesmo dia à noite, a líder da equipe, ela comunicou, a líder da ETED geral. E no outro dia de manhã ela estava lá para nos dar uma palavra, para nos encorajar, para nos direcionar. E ela foi lá no outro dia de manhã e ela perguntou para cada um, para a gente reler as palavras que Deus tinha dado para a gente estar lá na Turquia. E cada um ali naquele momento a gente orou, intercedeu e releu cada palavra que Deus tinha dado para a gente estar na Turquia. E ela falou, mediante essas palavras que Deus deu para vocês estar nessa nação, vocês querem abrir mão da Turquia? A gente pode ligar na agência, tentar trocar para a gente ir para um outro lugar. Ela ia ver os contatos e tudo mais. E nisso a agência também não conseguia resolver o problema das passagens. Ela não estava tendo acesso a nada. E ela falou que outra possibilidade seria a gente ir até o aeroporto, ver direto com a companhia aérea o que estava acontecendo. Nós falamos assim, não, nós queremos ir até o aeroporto. E a gente foi, descobrimos, a gente estava em Barueri, São Paulo, trabalhando ainda com a igreja lá. E aí a gente pesquisou como que a gente chegava até Guarulhos. Gastamos 3 horas para ir, 3 horas para voltar de metrô e trem e tudo mais. Mas a gente foi. E antes de ir, a gente orou. A gente orou para que Deus ele colocasse um homem de paz no nosso caminho e nos mostrasse o que nós deveríamos fazer. E a gente chegando lá no aeroporto, achamos lá a companhia aérea que a gente comprou as passagens e tinha um homem com a cara muito fechada, um senhor assim careca, com a blusa toda de manga assim branca, uma cara bem fechada. E a gente já pensou, nossa, isso aí não vai dar nem moral pra gente. E a gente tava assim, a gente foi com a roupa que a gente tava limpando a igreja. Então a gente tava bem todo mundo desarrumado. E a gente falou, esse cara nem vai dar moral pra gente. E a gente contou a situação e tudo mais. E ele pediu só o nome de alguém que ia embarcar. Aí a gente passou pra ele olhou no computador e falou, tá tudo certo com o voo de vocês. Se quiser eu posso imprimir o bilhete. Aí a gente ficou assim, tá bom. Ele pegou, imprimiu o bilhete. E nisso tinha uma mulher do lado dele. Falou assim, eles não podem embarcar para a Turquia não está recebendo brasileiros. E nisso a mulher começou a falar, não, porque isso eles têm que remarcar para daqui a um mês para ver se tem a possibilidade deles irem e tá. Começou a falar, o cara nem deu ouvido para ela. Ele simplesmente pegou o telefone, ligou lá no consulado da Turquia e falou bem assim, não, tá tudo certo, vocês sabem que tem a quarentena de 10 dias, a gente falou, sabemos, ele tá tudo certo. Aí ela pegou e falou assim, mas é Amsterdã que não tá recebendo brasileiros, que era o local da conexão que a gente ia fazer. Aí ele foi lá no computador, isso ele não dando nem um A pra ela. Ele pegando lá o telefone, ligou já no consulado da Holanda, viu que também não estava recebendo brasileiros. Ele realmente, Amsterdã não está recebendo brasileiros. Aí ele pegou,
foi lá no computador de novo. Ele falou assim, olha, tem Paris, ele falou, também Paris não está recebendo, tem a Suíça, que está recebendo brasileiros que vocês podem embarcar por lá. Ele falou, só que tem um problema. Aí a gente, o quê? Em vez de 36 horas de conexão que vocês iam fazer em Amsterdã, vocês vão fazer só apenas de 50 minutos na Suíça. Aí a gente ficou muito feliz, que era melhor ainda, porque de 36 horas que a gente ia ficar no aeroporto, mais de um dia, a gente ia ficar só 50 minutos no outro. E ia resolver o problema das nossas passagens. E na hora ele já emitiu o bilhete e tudo mais, e a mulher só ficou olhando de rabo de olho, falou nada. E aí ali no meio do aeroporto a gente pegou as passagens, a gente orou, agradeceu a Deus por ter colocado aquele homem de paz no nosso caminho, que nos ajudou a resolver o problema. Que enquanto a mulher só ficava colocando obstáculo que não dava certo e não ia atrás de solucionar o problema, ele nem deu ouvido para ela e solucionou o problema. Então, isso implica... Então, isso vale também para o versículo que a gente leu de Mateus, que Jesus ele estaria conosco até os fins dos tempos, para aqueles que obedecessem à grande comissão. Então, eu entendi com essa experiência que por nós termos aceitado fazer parte dessa grande comissão de Deus, de fazer parte dessa missão que é dele, que não é nossa, era uma missão dele, ele cuidou de tudo, ele estava conosco em todos os momentos. E isso implica que a grande comissão ela é válida para todos os discípulos até o fim do mundo. Até que o Senhor venha, o trabalho de cada discípulo de Jesus é anunciar o Evangelho e fazer mais discípulos em todo o mundo. Mas você deve se perguntar, como podemos obedecer essa grande comissão que Jesus estabeleceu? Você pode falar sobre Jesus, como com as pessoas à sua volta que não conhecem Jesus, você partilhar o seu testemunho de vida. Por isso que é importante que nós, como cristãos, possamos dar bons testemunhos. É só você falar como era a sua vida antes de Jesus, como que a sua vida ficou depois que você conheceu Jesus e como sua vida está agora, o que Jesus tem feito no decorrer da sua caminhada cristã. E explicar o plano da salvação de Jesus. Eu tenho um amigo que ele sempre fala uma frase que eu acho muito legal. Ele fala, Jesus, quando bem apresentado, ele é irresistível. Então, que nós possamos saber como apresentar devidamente Jesus, para que as pessoas vejam que não há outro caminho a não ser segui-lo, a não ser entregar a sua vida a Ele. E eu não vou ler o versículo, mas vocês podem ler em casa, Romanos 10, 17. E é uma diferença muito grande, porque na Turquia a gente não tem essa liberdade que a gente tem no Brasil. Lá pra gente chegar, conversar com a pessoa, falar de Jesus pra ela, a gente tem que criar um relacionamento primeiro. A gente tem que ir devagar, até onde a gente vê que, a gente tem uma brechinha de falar de Jesus pra ela. Não é que nem aqui no Brasil, que se a gente tá numa fila de um banco, a gente conhece alguém, a gente pode falar de Jesus pra ela. A gente tá no Uber, a gente fala de Jesus pro cara do Uber. É diferente. Então, assim, isso me fez pensar no tempo que eu tava lá. Pensar assim, nossa, no Brasil eu tenho tanta oportunidade de falar de Jesus e às vezes eu desperdiço essa oportunidade. Às vezes tem pessoas do meu lado ali sedentas por ouvir só um Jesus te ama e às vezes eu não tenho essa ousadia. E aqui na Turquia eu tenho que primeiro criar um relacionamento com a pessoa e devagar, até que eu possa ter um espaço para falar de Jesus. E você pode também fazer parte da grande comissão estudando a Bíblia. Ser discípulo é ser estudante da palavra de Deus. Você pode partilhar o que você aprende da Bíblia com outros crentes, com os recém-convertidos, e assim ajudando todos a crescer. Eu conheci um rapaz lá que ele é recém-convertido. Ele tem 3 meses que ele se converteu, que ele saiu do islamismo para o cristianismo. Ele era assim um muçulmano extremamente radical, matava pelo Islã e hoje se tornou um cristão radical, assim, que quer falar de Jesus para todo mundo que ele vê na Turquia. Para vocês terem ideia, ele me contando, em um dia que ele
ficou na Turquia quando ele ainda era muçulmano. Ele foi fazer as missões lá deles, lá que tem no islamismo. E um dia ele distribuiu 500 Alcorão e fez uma cristã virar muçulmana. Para vocês verem a entrega que eles têm. Então, assim, com esse testemunho de vida dele, e ele é uma pessoa que ele tinha muito conhecimento do Alcorão. Ele fala árabe, então ele sabia assim, o Alcorão de trás para frente. Ele é brasileiro, só que a família dele é de descendência síria e libanesa. Então ele fala o português, fala o árabe, e ele ajudou muito a gente nos trabalhos que a gente realizou lá. Então, assim, ele como recém-convertido, ele precisa de alguém que instrua ele na palavra, que tire também as confusões que às vezes pode ter entre o Islã e o cristianismo. Então, você ser um estudante da Bíblia, você se torna também parte da grande comissão de Deus. E você também pode fazer parte da grande comissão ajudando na igreja. A igreja é um lugar onde crentes aprendam a ser discípulos e há sempre muito trabalho para fazer. Uma dessas coisas é a célula, né? A célula é um lugar, é um campo missionário que nós temos em várias casas durante a semana. Então, quando você se envolve na célula, você participa dos evangelismos que tem na igreja, do projeto também que a gente tem do Instituto Acolher, você também está fazendo parte da grande comissão. Porque, como eu disse no início, a missão ela é de Jesus, não é nossa. Nós só estamos fazendo parte dessa grande missão, dessa grande comissão que Ele deu para nós. Então, nós temos que fazer do lugar que nós estamos o nosso campo missionário. Espalhando o Evangelho para todas as pessoas, seja aqui no seu bairro, seja na sua casa, como eu disse, seja no seu trabalho, seja do outro lado da rua e seja também do outro lado do mundo. Porque o Evangelho ele tem que ser o quê? Espalhado por todo mundo, como está lá em Mateus 28. Vou ler novamente. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, amém? Então, Jesus ele vai estar conosco até que Ele venha. Então, por isso que nós devemos compartilhar o Evangelho para todas as pessoas. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós temos que proclamar o Evangelho. Amém? Então, quero que vocês fiquem com essa palavra, que vocês sejam encorajados a fazer do lugar que vocês estão o seu campo missionário. Amém?